Três cores, uma só nação, no país dos cangurus, mantendo a tradição. Tricolor pelo mundo, firme nessa batalha, foco nessa missão, torcida na Austrália. Bom dia, rapaziada. Bom dia, rapaziada aqui da Austrália. Boa noite, pessoal aí do Brasil. Hoje vamos para a nossa 14ª live. A gente que está nesse caminho fazendo várias lives com ex-jogadores. Já passou por aqui Muricy Ramalho, já passou Palinha, já passou Fábio Simplício. E hoje a gente vai conversar com um cara que é o responsável por uma das nossas maiores joias, o CT de Cotia, onde a gente revela vários jogadores. E hoje vamos bater um papo com ele para saber como que funciona toda a estrutura, como que é a carreira dele, se ele foi jogador de futebol ou não. Vamos fazer várias perguntas para ele. Então daqui a pouco a gente vai começar. Eu queria fazer alguns anúncios e um deles é super importante. Em caminho desse projeto de live, a gente já adquiriu material e decidimos então disponibilizar algumas partes dessas lives e as lives completas também no YouTube. Então, a partir de agora, SPFC Austrália também estará no YouTube. Você vai lá e acessa youtube.com/SPFC Austrália. Tem vários conteúdos, você já pode verificar hoje. Tem alguns highlights da live do Palinha, do Ricardo Rocha também. E ao longo desse tempo a gente vai baixando alguns vídeos para você acompanhar o que de melhor aconteceu nessas lives. Tirando eu, claro, que aí você vai ver minha cara lá direto. Vou interagindo aqui com o pessoal. Daqui a pouco o Pedro deve chamar a gente aqui para começar a live. E aí a gente vai fazer essas perguntas para ele. Lembrando que a nossa camisa do 2020, SPFC Austrália, já está disponível e você pode adquirir apenas mandando o seu recado nas nossas redes, no direct, com seu tamanho. Temos os modelos feminino e masculino. Também temos cachecol e aí você pode entrar em contato que a gente vai efetuar a venda. Então, se você ainda não tem o material 2020 SPFC Austrália, adquira o seu para você também ajudar a gente nessa empreitada. Semana que vem, São Paulo tem jogo, volta ao futebol. E a gente já está movimentando com o Surrey Hills Hotel, onde a gente assiste os nossos jogos, para poder... a gente vai ter novas regras, a gente vai passar para vocês ao longo da semana. Por conta do coronavírus, a gente tem algumas restrições e a gente precisa cumprir. E uma delas, que é bem chato, que a gente não vai poder ir com a camisa do São Paulo. E é isso mesmo. Porque o clube acaba chamando a atenção, a camisa do clube, uma agremiação, e o pub tem um pouco de medo que isso chame a atenção. Então a gente vai conversar sobre isso com vocês mais pra frente, até o jogo contra o RB Brasil. O Pedro ainda não solicitou a chamada, então a gente vai bater um papo aqui e falar também sobre... a gente tem uma novidade aí bem grande e a gente vai começar a anunciar aí amanhã, segunda-feira, mas hoje mais ou menos a gente vai dar uma dica para vocês o que vai acontecer. A gente está se movimentando bastante nessa época de Covid para a gente manter a nossa ligação e a nossa interação. Então, vou falar interação, eu vou começar a interagir com o pessoal aqui que tá acompanhando a live. Fagundão, um abraço Fagundão, você sempre presente. Fagundão já é John Max. Vini Batucada. Vini, manda um abraço pro seu Beto novamente. Seu Beto, Coração Tricolor, um abraço pessoal, obrigado por acompanhar aí. Lives pesadas, é isso mesmo. Rapaziada, podem mandar perguntas aí se vocês quiserem, se alguém tem curiosidade de alguma coisa que a gente vai respondendo. A gente está hoje em iminência de voltar ao futebol. Eu queria saber de vocês, aí, a opinião de vocês sobre o São Paulo, a volta do São Paulo. Como vocês acreditam que o São Paulo vai voltar? Eu tô bem confiante, viu? Tô bem confiante, para ser sincero. Quando parou o futebol, eu já via que o São Paulo, entre os 4, era o time que jogava um futebol melhor. A gente tinha o Santo André como melhor equipe em questão de pontos no Campeonato Paulista, mas o São Paulo vinha apresentando um futebol bem mais vistoso do que a gente viu num tempo atrás. Então eu estou bem confiante, acho que o São Paulo chega bem forte para essa disputa de Campeonato Paulista, e é isso aí. O pessoal da Lendas do Morumbi mandou rumo ao título, a gente precisa desse título.
São Paulo está há algum tempo sem levantar um caneco. Isso para nós é muito atípico. A gente é acostumado muito a ganhar e isso não é normal. E aí a gente está com essa nova realidade, né? Futebol parado, precisando ganhar e a ansiedade vai aumentar. Marcão Moreira. O Rico Pinheiro, vai ser foda assistir sem camisa, mas o amor de São Paulo já sabe como é que é, né? A gente vai sem camisa mesmo, vamos lá, vestido normalmente, mas vamos torcer, vamos tentar fazer o máximo pra gente, comemorar esse título aí, não aguento mais, cara. Ah, é verdade. Dre Cesário mandou assim, sem lembrar que fomos prejudicados em alguns jogos, porque poderíamos ser líderes também em pontos. Eu também concordo. São Paulo sofreu muito com a arbitragem, pênalti claríssimo em alguns jogos, alguns impedimentos loucos lá que os caras deram. E o São Paulo acabou não sendo líder no geral, mas, como eu disse, eu até prefiro que o São Paulo jogue um futebol melhor e saia vitorioso, ou não às vezes, mas que a gente veja um caminho, uma possibilidade. E eu acho que o Campeonato Paulista é uma possibilidade de acontecer isso e a gente acabar sendo campeão. A gente não sabe, o pessoal está me lembrando aqui, o Arlan está me falando, que a gente precisa até esperar novamente sobre o jogo do São Paulo, porque essas regras foram passadas para a gente na semana passada. Mas ontem o governo New South Wales anunciou novas regras para combater o número de infectados do Covid-19. Então, provavelmente o número de pessoas vai ser reduzido. Então, a gente não sabe ainda se os pubs vão abrir novamente ou não. Então, aguardem. A gente está mantendo em contato. A gente fala quase que diariamente com esses caras. Então, a gente vai informar direitinho de que forma que vai acontecer isso. O Fagunão falou assim, os clássicos farão a diferença. Voltaremos a falar. Porque agora nessa fase do Campeonato Paulista é aquilo, né? A gente provavelmente terá 3 dos grandes na fase, né? De quartas de final. O Corinthians provavelmente está fora e, se Deus quiser, vai cair. Então, a gente sabe que nessa fase agora vão ser os clássicos que farão realmente a diferença, né? A gente precisa desse título, é um título importante para o São Paulo nesse momento. Aproveitar que está entrando mais gente aqui, pediram para eu falar novamente sobre o YouTube, né? A gente agora vai ter um canal no YouTube, a gente já tem um canal no YouTube, já tem um material lá, youtube.com/SPFC Austrália. Vão lá, se inscrevam no canal, dê joinha lá, ative o sininho para você receber as notificações quando a gente baixar vídeos novos. Os vídeos estão bem legais, são os highlights das lives que a gente fez até agora e a gente vai tentar compilar o máximo de material possível para você acompanhar. Tá aí querendo saber, não conseguiu acompanhar a live ao vivo? Vai lá no YouTube, assiste, dá um joinha lá, porque a gente vai precisar crescer esse material e mais. Na verdade, não é um objetivo a gente alcançar milhões de inscritos, mas na verdade, uma maneira da gente manter o contato da SPFC Austrália com o São Paulo Futebol Clube e você, torcedor aqui na Austrália ou também no Brasil. Então, vão lá e dão uma conferida. Voltando a falar do Campeonato Paulista, então vão ter os três grandes na próxima fase. O Corinthians praticamente fora, né? Muito difícil a classificação do Corinthians, e eu acho que o São Paulo tem um caminho importante para poder e bem possível de ganhar esse Campeonato Paulista, porque o São Paulo é muito grande e Santos e Palmeiras não nos teme em modo algum. Então a gente pode ser campeão sim, e na verdade onde tem São Paulo o favoritismo todo tem que ser do São Paulo. Jorge Jesus vazou do Flamengo, tava vendo o Diniz no retrovisor, vamos atropelar. Eu vi um meme também, acho que anteontem eu vi um meme sobre isso, o Diniz tipo puxando o Jesus, falando, não foge não, vem aqui, eu quero derrotar você. E a gente espera isso. A gente tá nessa esperança que o Diniz dê certo, porque será importante não só para o São Paulo Futebol Clube, mas será importante também para o Diniz. O Diniz, que em campeonatos brasileiros não tem os números mais favoráveis, e a gente acaba
né, ajudando o Diniz também. É uma oportunidade única para o Diniz, porque depois de alguns insucessos, treinar o São Paulo, o melhor clube do país, eu acho que é uma fase importante na carreira dele. Eu acho que ele tem que agarrar com todas as forças. E importante para nós também, porque a gente tem uma veia vindo de Tele Santana, de Muricy, uma veia muito vitoriosa. Então, essas trocas de treinadores nos últimos anos prejudicou muito o São Paulo. Então, agora, com o Diniz, a gente encaixando um futebol para frente, um futebol mais convincente, a gente pode ter êxito. Bom, o Pedro ainda não solicitou ainda, a gente está tentando entrar em contato com ele, o pessoal está trabalhando aqui, ó, vocês não estão vendo, mas o Arlan, o Danilinho estão aqui trabalhando pra caramba, então eu vou continuar aqui interagindo com vocês, galera que está na live. Então, alguém chamou? É o Pedrão, acho que entrou aqui, ó. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Boa noite para nós, Tudo bom bem, dia para graças a vocês Deus. aí. Boa noite aí para você, né? Estamos aqui isolados nessa pandemia, né? Mas trabalhando, isolados e trabalhando. Parece que a gente está trabalhando mais agora do que quando... Não sei se mais, eu não sei se é porque o momento que a gente está em casa faz a gente se sentir estranho, né? Sim. Mas está tudo bem. Com vocês aí, como é que estão? Tá, também, graças a Deus, estamos aqui enfrentando a mesma situação, às vezes, né? Ficamos em isolamento um bom tempo, depois voltamos em alguns steps. Agora a gente está enfrentando a segunda onda, então vamos ter que baixar de novo a bola, mas assim, está bem controlado, graças a Deus. Pedro, obrigado primeiro por disponibilizar, por conversar com a gente. É muito importante a gente manter esse contato. A gente está muito longe, né, do Morumbi, do São Paulo, aqui fisicamente. E é importante esse contato para a gente manter durante essa pandemia, inclusive a chama do futebol acesa, né? E eu queria, assim, no primeiro momento, que você se apresentasse mesmo, Pedro, porque pouca gente sabe quem que você é, o que você faz, se você jogou futebol ou não, se você já foi profissional ou não. Então, gostaria que você, em primeiro momento, se apresentasse aí pra gente, qual que é o teu papel dentro do São Paulo. Legal, gente. Prazer estar falando com vocês mais uma vez, né? Então, eu fui um atleta de futebol, cheguei a jogar profissional, não fui um grande atleta profissional, né? Mas tive a minha pequenininha carreira de atleta profissional, um bom tempo como atleta de base, desde os 12, 13 anos, treinando em categorias de base, buscando aquele sonho que muitos meninos têm, né, de ser atleta profissional, de jogar futebol. Pude viver muito do que era os bastidores do futebol nos anos 90, como atleta, nos anos 90, início dos anos 2000 como atleta. Conheci muita gente legal, né, no futebol, conheci muita gente não tão legal, mas tive essa experiência longa e pude viver aquilo que muitos gostariam de viver e que hoje eu vejo muitos querendo viver, mas num clube do tamanho do São Paulo. Nesse meio tempo, com 17, 18 anos, eu nunca deixei de estudar, então eu fiz vestibular, passei para a faculdade para um curso de ciência da computação. Então eu fiz primeiro ciência da computação, porque naquele momento eu imaginava que fosse na verdade, né, a profissão que seria a chamada profissão do futuro, né, Marcão? Então, depois de um tempo na ciência da computação, eu fui para a educação física, me encontrei na educação física, me formei em bacharelado, licenciatura plena, né, em educação física. O que é licenciatura plena? Porque logo a educação física, o curso de educação física, ele é dividido em dois, né? Em licenciatura, aqueles que querem trabalhar como professores em sala de aula, e bacharelado, que é quem entra na parte prática, né? Academias, futebol, escolas de futebol, escolas de esportes em geral. E eu concluí a licenciatura plena que dá licença para ambos, para trabalhar em ambos os lados. Logo depois eu fiz especializações, né, pós-graduação, tenho 2 pós-graduações,
em treinamento esportivo de alto nível, em fisiologia do exercício, concluí o curso de coordenação de base pela licença da CBF, logo em seguida agora eu estou concluindo o curso a licença da CBF também de gestão de futebol, né? E nesse meio tempo várias formações na parte acadêmica, né? Então eu posso dizer que sou um privilegiado, Marcão, porque eu consegui ter a parte prática do futebol, né? E ali com a parte acadêmica, que chegou em algum momento no futebol que um grande debate, agora pararam um pouco, né? Parou um pouco esse debate aí de acadêmicos versus ex-atletas, versus pessoas que foram práticas, né? Eu sempre saí ileso, né? Esse debate justamente por ter podido vivenciar as duas esferas. Então é isso. E o Pedro, além disso, Marcão, é um pai de família, né? Um casado, 3 filhos, coordena as categorias de base de São Paulo, uma responsabilidade imensa. Coordena as categorias de base do Figueirense, que também é uma responsabilidade muito grande, né? Cada clube se entende como o mais importante, né? E para quem trabalha naquele momento deve sim ser o mais importante. E tenho muito orgulho de estar no São Paulo. O São Paulo é o clube que os meus filhos, graças a Deus, torcem, né? Cantam hino, pedem para ir. Escolheram um bom caminho. Escolheram um bom caminho. Pedrão, eu queria falar com você exatamente, a gente já pegar o gancho do que você falou sobre a importância que é Cotia para o São Paulo. Porque se existe algo... A gente teve aqui nas lives passadas o Júlio Casares, que é candidato a presidente do São Paulo, e o Marco Aurélio, um possível candidato também. E um dos temas abordados foi em relação à receita do São Paulo. Cotia já se mostrou, o São Paulo sempre revelou jogadores, mas Cotia se revelou uma mina de ouro, na verdade, aquilo que agrega valor de receita. E aí, linkado a isso, você tem a responsabilidade de gerar esses garotos, né? Eu queria que você falasse dessa trajetória que você tem de 2007 até agora, como você avalia, porque eu queria que você falasse Cotia, o tamanho de Cotia, o que representa a Cotia, e durante a tua gestão, o que você avalia de crescimento em Cotia, que é tão importante para o clube? A Cotia é o coração pulsante do clube com relação à segurança, né? A impressão e é o que nós gostamos de passar para todos os que estão envolvidos, porque o São Paulo é muito grande, né? Assim que eu cheguei em 2017 aqui, eu escutei de um conselheiro vitalício a seguinte frase, e ele tinha muita razão, tanto é que me marcou, né? Ele falou assim: Pedro, você está vindo comandar, na verdade, um grande transatlântico, então não pense que vai ser tão simples fazer as manobras desse grande transatlântico para um lado e para o outro, né? E eu entendi isso, né? Entendi e depois vivenciei isso na prática, do quanta habilidade a gente precisa para que esse grande transatlântico que é o São Paulo Futebol Clube e seguir em rumo certo. E Cotia é uma dos motores propulsores, né, que mantém vivo e mantém, em muitos momentos, motivos de muita alegria ao torcedor e a todos aqueles que trabalham dia a dia no São Paulo. E eu vejo que o Cotia faz o seu papel, Marcos, e todos que estão nos vendo aí. Cotia faz a sua função, né? A sua função enquanto formador de pessoas e a sua função enquanto formador de atletas. E aí eu gosto de colocar, Marcão, que fique bem tranquilo também, que eu gosto de colocar a formação de pessoas antes de formação de atleta. Na minha frase, ela não é aleatória, essa colocação, porque o atleta que é bem formado com relação como pessoa, ele é um atleta que é um bom negócio para o clube. É um atleta que aí, como ativo, né, como valor, como negócio, ele vale mais aos olhos do comprador, porque ele tem valor agregado, vamos dizer isso. É evidente que a gente sabe que o importante mesmo
de tudo isso é que a gente consiga ter sucesso na formação integral dos meninos. Exatamente. E eu ia entrar nessa questão da formação, porque futebol é aquilo, né, Pedro? Você pode ter o dom, né? O dom de jogar futebol, o talento de jogar futebol. E como nós somos o país do futebol, muita gente acha que tem o dom e acaba não vingando, e muita gente acha que um jogador mediano e que cai numa parte técnica e acaba virando sendo um craque de bola. Eu queria saber como que funciona, primeiro, essa triagem, quem que trabalha com você, se é você pessoalmente que faz às vezes, e também como você trabalha nessa questão do atleta, porque eles são muito jovens, a questão do dom, porque pode virar frustração, ou também da expectativa baixa, que pode acabar num grande sucesso. Como trabalhar isso na cabeça de atletas tão novos assim? Legal, Marcão, legal. Essa pergunta é bem interessante, porque tem alguns livros que até quem está nos acompanhando, e até indico para ti, Marcão, para quem realmente tem interesse no assunto, um deles chama-se O Gênio em Todos Nós. O Gênio em Todos Nós. É um dos livros que... E outro livro que eu gosto muito, que é do Malcolm Gladwell, ele chama-se The Outliers, Os Foras de Série. Né? São dois livros que eu gosto muito, são livros de cabeceira meu. Qual é a junção dos temas dos dois livros? Que é aquilo que nós que estudamos o futebol de base, de formação, futebol de formação, trabalhamos com um resultado pensando na formação, não um resultado imediatista de vitórias, né? Embora seja muito importante formar atletas vitoriosos, na verdade eles se casam, essa linha ela cruza, existe uma junção. Mas vamos lá. O dom, no processo de seleção, a gente seleciona os meninos com esmagadora maioria com atletas com potencial altíssimo tecnicamente. E no decorrer do tempo nós vamos conhecendo o atleta, não só a parte técnica, porque a gente precisa aprimorar muito, né? A parte técnica de um menino de 11 anos, 12 anos, 13 anos, ela não pode ser a mesma parte técnica de quando ele estiver aqui com 20 anos. Se isso acontecer, a gente falhou em algum momento. Então, vê bem, cada um dos atletas, cada um de nós, cada um dos grandes artistas, cada um dos grandes pessoas renomadas, e pessoas renomadas em várias profissões, eles possuem o seu tamanho de copo, vamos colocar o exemplo assim, certo? Agora, encher esse copo com esse líquido precioso, ele precisa ser trabalhado no dia a dia. Então, quando a gente coloca, escreve que o menino tem um dom muito grande, e isso fala para ele, e ele acaba se achando especial, existe uma série de fatores que podem prejudicar ele nesse processo de formação. Sim. Primeiro, ele tem medo de se frustrar, ele tem medo talvez ele fique naquela comodidade de não mais trabalhar, porque ele já é bom, certo? Eu tenho o dom de jogar futebol. Então, isso é bem raso o que eu estou tentando explicar, quando isso explica um pouco, né? Dá uma breve explicação do porquê muitos atletas extremamente talentosos que participam desse processo de formação não alcançam êxito, seja no esporte que for, e muitos atletas tecnicamente medianos, mas extremamente esforçados, comprometidos, dedicados e disponíveis ao aprendizado. Que repetem muito. Repetem, que aprendem, que ouvem, têm facilidade em ouvir e aprender e praticar aquilo que aprendeu. Conseguem ter sucesso. E isso é em todas as profissões. Se a gente estudar um pouquinho mais, nós vamos chegar à conclusão de que, até inclusive é uma frase de Einstein que eu li essa semana, dizendo, o Einstein disse uma certa vez que não se achava mais inteligente que ninguém. Não era isso. Mas ele tinha uma resiliência maior do que a maioria das pessoas em estudar e ler e ficar tentando decifrar enigmas. Isso é uma frase dele. Se nós pegarmos um grande atleta brasileiro, o Oscar Schmidt, né, em uma entrevista que eu vi ele dar, quando chamaram ele de mão santa, ele disse, eu não sou mão santa, na verdade. Aí, como não é mão santa? Não, sou mão treinada. Depois do treino, eu arremessava mais de mil lances livres, arremessava mais de mil arremessos,
para poder hoje poder acertar ter da maneira que é certo. Acertar da maneira. E o Michael Jackson, né? Quem viu agora a série do Michael Jackson, que é a The Last Dance, né? Na verdade, a tradução seria a última dança final, mas no Brasil ele está com a tradução de o arremesso final. O Michael Jackson, ele mostra isso nessa série, exatamente isso que eu estou tentando passar para vocês. O dom sozinho, o dom pelo dom, ele vai produzir inicialmente mais do que todos. Agora, o dom necessita ser trabalhado. E o Michael Jordan mostra muito bem o quanto ele se esforçou e quanto ele esforçava quem estava ao redor para alcançar o êxito de todo mundo e o dele em especial, que já tinha esse talento aflorado. É aquela conexão entre o dom e a efetividade, né? Que a gente tanto vem buscando e a gente precisa buscar. Pedro, existe uma dúvida recorrente, e aí durante a semana, quando a gente falou que ia fazer a live com você, e a gente pergunta para o pessoal daqui no nosso grupo do WhatsApp sobre o contrato, né? Porque tem aquele negócio, depois da Lei Pelé, antigamente você comprava o passe do jogador, lá nos anos 80, nos anos 90, você tinha o passe do jogador, você vendia para quem você quisesse, o jogador ficava atrelado. Hoje em dia isso é mais difícil, depois da Lei Pelé, beneficiou os jogadores, sim, sobre essa liberdade, mas também amarrou muitos clubes em relação a valores, isso ficou astronômico. Como que funciona o contrato, esse contrato de formação versus contrato de profissional? Qual é o mínimo que o São Paulo, que vocês lá em Cotia aceitam de direitos financeiros do atleta? Existe um teto, existe um mínimo? Como que funciona? Explica pra gente, por favor. Tá querendo saber de a maneira que a gente executa os contratos? Porque assim, o quanto o São Paulo necessita ter do atleta, para o atleta ser rentável. Ou seja, você faz um contrato, você fala assim com ele, não, os direitos do São Paulo são no mínimo 70%, 90%. Porque você sabe que tem empresário, já começa a ter essas coisas. Qual que é o mínimo que o São Paulo aceita para poder fazer um contrato com um jogador? Essa Lei Pelé, ela é a Lei 9.615, né, de 1998. Sim. É uma lei que ela trouxe muitas vantagens e algumas desvantagens. Uma das seguranças é com relação ao clube, que realmente é quem faz o maior aporte financeiro e o maior investimento em cada um dos atletas. Antes da Lei Pelé existia uma grande divergência com relação aos direitos econômicos. Os direitos econômicos eles eram muito picados, repartidos entre terceiros. A Lei Pelé ela estancou um pouco isso. A FIFA agora liberou com até 10% dos direitos econômicos para o atleta e talvez agora vá liberar. Na verdade, liberou também para terceiro, agora muito recente isso. Então, como nós aqui no clube temos hábito de buscar o atleta com 9, 10, 11, 12, 13 anos e alojá-lo com 14 anos, nós sempre buscamos ficar com 100% dos direitos econômicos. É evidente que alguns atletas chegam no decorrer do caminho, né, com 15, 16, 17 de outros clubes. E aí a negociação é muito particular com esses terceiros que são os clubes, né, os clubes parceiros nossos. Quanto mais novo a gente traz o menino para cá, desses clubes, maior percentual a gente busca ficar. 80%, 90%. Quanto menos o clube precisa investir, naturalmente, a gente acaba cedendo um pouco mais. Se o menino ficou muito tempo na base de um determinado clube, e o clube teve esse investimento, a gente entende que é razoável ceder um pouco mais desse direito econômico para esse clube, né? Em alguns momentos tem algumas brigas aí com os empresários que eles pedem um pouco mais, tal, mas isso faz parte da lei do mercado. No caso, porque não só Cotia, mas outros centros de treinamentos de outros clubes virou uma realidade, né, de formação de jogadores. E aí criou-se também não só uma contratação de jogadores profissionais, mas também a contratação de jogadores que estão na base. Existe algum
algum acordo, alguma coisa entre os clubes que impede esse aliciamento? Porque o São Paulo, ele já foi acusado desse aliciamento de jogadores de base de outros clubes. Existe algo que impeça isso em lei ou em acordo entre os clubes, Pedro? Marcão, a partir de 14 anos, os clubes que possuem CCF, Certificado de Clube Formador, eles possuem também com isso. E o que é esse certificado de clube formador? Como é que os clubes obtêm esse certificado de clube formador junto à CBF, que é o órgão que fiscaliza os clubes, né? Cada clube, para obter esse certificado, ele precisa ter cumprir uma série de requisitos que a CBF exige. Alojamento com certas exigências, alimentação, campo de treino, número de profissional em cada área. Ok, o clube conseguiu obter esse certificado de clube formador, garante que esse clube faça um contrato de formação com qualquer atleta de sua categoria de base acima a partir dos 14 anos, correto? Então, a partir de 14 anos, os clubes têm direito a fazer um contrato de até 5 anos de formação com esses meninos que vão alojar. Ok? Isso já por si, legalmente, já protege o atleta. O clube, digo. A partir de 16 anos, os clubes têm a possibilidade, né, caso queiram, de fazer um contrato profissional com esses atletas que já possuem contrato de formação. Entendi. Correto? Abaixo de 14 anos, não existe nenhuma lei que protege. Tá? No entanto, existe um movimento dos clubes de futebol de base, né, o MCFFB, a qual, inclusive, sou diretor eleito, que acopla todos os clubes do país que possuem certificado de clube formador. E esse movimento, né, movimento da busca pela ética e pela moral, é justamente para que uma das causas do movimento é a proteção do clube que já possui esse atleta na categoria de abaixo de 14 anos. Mas legalmente, com 14 anos, os clubes já estão protegidos caso possuem certificado de clube formador. Entendi. Não, perfeito. Agora eu queria falar um pouco de campo, porque o São Paulo, não só a gente olha muito Cotia para a formação de jogadores e para a receita, mas também acontece futebol, temos campeonatos de base. O São Paulo teve uma Taça São Paulo, foi vitorioso numa Taça São Paulo recentemente, acredito em 2018, é isso? 19, inclusive 19 sobre tua gestão. O quanto isso é importante ganhar também na base, porque o atleta está lá, está treinando, ele sonha em ser profissional, mas ele quer ganhar também. O quão é importante ganhar na base também? O atleta quer ganhar, o técnico quer ganhar, a comissão quer ganhar, torcedor quer ganhar, o torcedor quer ganhar e o São Paulo quer ganhar. Todo mundo que está aqui quer ganhar. Isso aí é inevitável. Mas não é fácil ganhar, né, Pedro? Não é fácil, exato. Aí eu vou chegar nesse ponto. Você não ganha todo o tempo, né? Então, aí que tá. Vê bem, Copa São Paulo, eu pude passar com a Copa São Paulo, 3 Copa São Paulo com o São Paulo Futebol Clube, né? A gente foi vice-campeão em 18, campeão em 2019 e fomos eliminados em 2020. Mas o que é o ganhar, o Marcos e todos que estão nos ouvindo? Eu não quero ganhar a qualquer custo. Eu não quero ganhar de qualquer maneira. Eu não quero ser o Dick Vigarista nas competições onde eu disputar. Eu quero vencer dentro dos meus princípios e dentro daquilo que a gente acredita. E o que é que a gente acredita? Modelo de jogo, respeitar o DNA do São Paulo, entrar em campo e honrar a camisa do São Paulo mais do que qualquer pessoa possa fazer. Se nós entregarmos, se cada atleta entregar, se eu entregar, se a comissão entregar, se os atletas entregarem 100% daquilo que nós podemos entregar e a gente não sair vitorioso, a gente tem sim feito o nosso melhor e a gente precisa respeitar isso. Porque nem sempre o nosso time vai ser o melhor e vai ganhar. Não existe uma lógica para a vitória ou para a derrota, especialmente no futebol, né, Marcos? A gente sabe que futebol ele dá democratiza de uma maneira que a gente consegue ver clubes e times menores, tecnicamente mais frágeis, serem campeões e vencerem jogos, e clubes
muito grandes nem sempre ganharem. Evidentemente que os clubes com mais estrutura, os clubes com mais investimento, vão ganhar mais vezes, mas existem momentos que não. E aí é o que o meu anseio, Marcão, e o pessoal que está nos vendo. Quem acompanha, o torcedor, quem vê o futebol e admira, nós temos a torcida, a mídia, tem um estigma de que quem não vence, o trabalho está errado. E aí que eu discordo, né? Vamos dar um exemplo do Campeonato Brasileiro Sub-20. Existem 20 clubes. Só um sai campeão. Isso não significa que 19 não tenham um trabalho bom de futebol de base. Isso não significa que os demais não tenham. E nem sempre quem é o campeão tem um grande trabalho. Então a nossa reflexão, a reflexão que tem que ser feita, ela tem que ser feita baseado no como ganhou e no como perdeu. O que aconteceu nesse processo. E aí sim, quando a gente ganha, nem tudo está certo. E quando a gente perde, nem tudo está errado. Perfeito. E eu queria levar um pouco, ainda falando sobre o campo, da relação de Cotia com o profissional. Porque, não sei, eu queria saber a tua opinião da importância de manter um DNA. Você falou DNA agora há pouco, e a gente teve, nos últimos anos, trocas de treinadores recorrentes no São Paulo. Isso, de uma certa forma, perde um DNA, um estilo de jogo. Esse contato com o profissional. Inclusive tem essa questão física também, porque o Cotia está longe do CT da Barra Funda. Como alinhar com o profissional para que a gente tenha um DNA? Porque existem clubes que prezam por ter o mesmo estilo de jogo do profissional na base também. Porque a partir do momento que você precisa de um jogador lá, você vai pegar com mais facilidade nesse estilo de jogo. Para você é importante isso, como que você vê isso no São Paulo hoje? O quanto é difícil isso? Posso falar que hoje nós temos um profissional como técnico do São Paulo com características parecidas com aquilo que a gente tem feito e pensado na categoria de base. Agora, a gente precisa ser justo que não é tão simples fazer com que a equipe principal, ou então ao contrário, que as equipes da categoria de base joguem igual à equipe principal, o time profissional. Se a gente for fazer um levantamento mundial, pouquíssimos clubes conseguem fazer isso ou conseguiram fazer isso em algum momento. A gente está cansado de ver o exemplo do Barcelona, né? O Barcelona, La Masia... Inclusive falaram aqui, ó, Barcelona, o Gus. Então, La Masia forma atletas para a equipe principal do Barcelona. Deixa eu só ler aqui, porque eu quero mandar um abraço para o portal da Base Brasil, que é um portal que acompanha demais as categorias de base, dá muito espaço para que a gente possa espalhar o nosso trabalho, né? Legal, legal. Então, assim, poucos clubes no mundo conseguem fazer esse casamento de modelo de jogo idêntico, profissional e base, certo? E especialmente na América Latina, por ter essa característica de mudança quase que rotineira em virtude dos resultados da comissão do profissional. Então, cada comissão que acaba entrando num clube profissional, ele vem com suas características, com seu modo de jogar, com seu modelo de jogo, com essa maneira de pensar o futebol, que em nenhum momento está errada. São maneiras diferentes, cada um vem com sua visão de jogo, com a sua estratégia de jogo. Então, partindo desse princípio, nós entendemos que a gente precisava, dentro da nossa, aqui de Cotia, criar o DNA, criar o nosso modelo de jogo, baseado naquilo que historicamente o São Paulo sempre mostrou, né? E respeitar no processo de formação esse modelo de formação baseado no modelo de jogo e DNA do clube. Evidentemente, como eu falei, que os clubes, na sua maioria, no mundo inteiro, são raros os casos que conseguiram fazer esse casamento profissional e categoria de base com relação ao modelo de jogo. E hoje? Como você vê isso hoje? O São Paulo está
está tentando isso? E você acha que esse é o caminho? Eu entendo que esse pode ser um caminho. Dizer que esse é o único caminho pode soar até arrogante da minha parte, Marco. Então, assim, é necessário que se entenda o todo, é necessário que se estude, se remodele tudo de uma maneira só. Agora, o que eu posso falar é que hoje, basta ver os números, né? De 17 atletas estão no elenco profissional hoje, são formados em base, então é mais de 50% do elenco profissional vem das categorias de base, e muito disso é em virtude da facilidade com que os meninos da base hoje conseguem encontrar com o Diniz no profissional na maneira de jogar. O Diniz consegue observar eles e eles conseguem ter mais facilidade a se adaptar àquela modelo de jogo que o profissional tem. Entendi. Inclusive, eu queria trazer um dado aqui que eu fui verificar. Acho que no jogo do CSA do ano passado, acho que o último jogo do CSA do ano passado, acho que dos 23 que foram para lá, 21 eram jogadores da base e 9 dos jogadores titulares também eram da base do São Paulo. Isso é um reflexo de... que eu acho que ninguém conseguiu isso, né? Não sei se você tem isso. Desculpa aí, cortou o final, mas eu entendi Eu acho, assim, é um número assustador. Eu acho que é um recorde, né? Porque eu nunca tinha visto um clube assim. Então isso mostra a importância de Cotia, né? Tem certos recordes que a gente gosta de ter no currículo, né, Marcão? E esse é esse é um número que eu vou carregar para o resto da minha vida, porque talvez ninguém mais consiga bater esse número, esse recorde. O último jogo do Campeonato Brasileiro, o São Paulo, dos 23 relacionados da Série A, 21 vieram das categorias de base. Dos 11 titulares, 9. No São Paulo, isso é recorde na história. Nunca na história do São Paulo isso aconteceu. Então, eu tenho muito orgulho desse carimbo. Mesmo. Desse carimbo, né? Espero que a gente continue mantendo esse suporte ao profissional, né? Vale lembrar que ter 100% dos atletas no profissional talvez seja uma utopia muito grande, né? A menos que a gente entenda, os meninos vão agora, os que estão agora, essa geração que está lá, permaneça por longo tempo, se torne os experientes do grupo, né? Para que novos meninos voltem lá e se espelhem nesses experientes que já estão lá. Mas é um processo dificílimo. Nossa, muito difícil. É muito difícil porque sempre tem contratação, o mercado movimenta e a gente sabe como é que é. E faz parte. Pedro, eu queria juntar agora a parte social com o futebol, porque Cotia não é apenas um centro onde você vai lá e forma os jogadores, né? Como você falou, você forma atletas e seres humanos também, né? Assim, na parte social. O que eu queria te perguntar é o seguinte, durante o Covid agora, porque tem a parte de educação, tem a parte social, tem a parte de futebol, existe um monitoramento do clube para que se jogue futebol, algumas regras, inclusive de educação. Como está sendo para monitorar esses atletas agora em casa? E eles continuam recebendo o auxílio do São Paulo Futebol Clube financeiro, continuam recebendo esse monitoramento, mesmo com a pandemia? Em nenhum momento nós paramos. Nós somente isolamos. Nós isolamos os atletas. Inclusive, eu quero citar que nós somos o primeiro clube a perceber o que estava acontecendo no exterior com relação lá no início na Itália, quando a pandemia se mostrou a pandemia que seria uma pandemia na Itália. O Brasil não tinha nem pensado em fechar absolutamente nada. Nós somos os primeiros, isso foi numa quinta-feira, os primeiros a mandar os atletas para casa, cancelar os amistosos do final de semana, enfim, isolá-los completamente de suas residências e monitorá-los eles. Nas semanas seguintes começaram a ter o alarde, né, com relação a essa pandemia no Brasil. O que nós temos feito nesse interim? Nós temos desde o início feito monitoramentos, né, mais uma vez, fomos os pioneiros em todos esses processos que eu vou passar para vocês. Nós fizemos uma série de questionários, levantamentos, de como eles estavam dentro de sua residência, como estava sendo a convivência familiar,
de que como estava sendo, como é que a família estava convivendo com a pandemia, se eles estavam saindo, não estavam saindo, como era a sua alimentação, que tipo de atividades eles estavam tendo diários. Compilamos uma série de dados de todos os atletas das nossas categorias, correto? Sem falar que nunca e sempre mantemos a ajuda de custo em dia, todos eles estão recebendo sua ajuda de custo. Tivemos um pequeno gapzinho com relação aos atletas profissionais, aos seus salários, que isso aí está na mídia, mas já foi acertado. E nesse interim, nesse meio tempo, a todo momento, a gente mantém a nossa programação semanal de treinos. Então, a comissão técnica se reúne comigo de maneira online, nós montamos a programação é aprovada, essa programação ela é uma programação que tem o preparador físico dando treino, tem a comissão técnica dando o treino tático visual, né, porque o técnico propriamente dito não dá para fazer, mas o tático, o estudo de jogo, a maneira de analisar jogo. Eles têm feito análise de jogos da nossa categoria de base mesmo, e temos estudado muito, e feito eles estudar muito, ao mesmo tempo os preparadores físicos, junto com o departamento médico, a fisioterapia, a fisiologia, todos os departamentos têm trabalhado, cada um no seu horário, todos os dias, com os atletas. E aí tem uma pergunta que tu fez aí, que é com relação a pandemia. Acho que eu compilei a resposta. Futuramente, o quando a pandemia vai afetar isso na volta, né? Porque esses atletas estão... o quanto isso vai afetar quando voltar, porque a gente não sabe ainda, né? Tá voltando para o Campeonato Paulista agora, mas a gente não tem ideia do que vai acontecer, principalmente no cenário brasileiro. A gente fez uma reunião com a CBF, né? E a gente, quando eu digo, foi eu e a diretoria do movimento, tá? Compilou são 5 clubes, né? 5 clubes no país fazem parte da diretoria do movimento. Nós participamos de uma reunião online com o Branco, que é o coordenador técnico da seleção brasileira, e o Manuel Flores, que é o diretor de competições. Ambos nos confirmaram o início do Campeonato Brasileiro Sub-20 em setembro, muito provavelmente 23 de setembro, certo? E nós estamos trabalhando com essa data. Temos o nosso protocolo, né? Eu até aproveito e respondo aí o portal da Base Brasil, perguntando se existe protocolo de volta, né? Cada clube vai fazer o melhor protocolo baseado naquilo que os órgãos de saúde indicam, né? Cada governo indicou o seu protocolo de retorno. Nós aqui em Cotia tivemos a oportunidade de fazer a intertemporada do elenco profissional dentro desses padrões de protocolo que a OMS, o governo estadual e a Prefeitura de São Paulo e a Federação Paulista solicitaram e exigiram. Então, nós estamos prontos para o retorno dos atletas sub-20 dentro desse protocolo, né? Muito possivelmente, nós devemos alojar os meninos sub-20 dia 11 do próximo mês. Entendi. Eu estou lendo aqui os comentários, eu vou aqui levantar uma pauta feita pela Clarinha Futebol, ela sempre acompanha a gente, ela falou assim, poxa, o futebol feminino nada, né? Eu quero saber se existe alguma formação de jogadoras em Cotia, se existe alguma ideia ou ideia futura sobre isso. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Clarinha, a CBF, até respondendo a Clarinha, a CBF divulgou essa semana o calendário reformulado da série C, D e do futebol feminino. E ainda não divulgou o calendário do futebol de base. Então, o futebol feminino, pela CBF, ele já foi divulgado o calendário, já estão inclusive antes da categoria de base, né? Não que exista prioridades com relação a isso, tá? Eu acredito que não. A prioridade é o futebol profissional, e seja do profissional masculino e o feminino, e depois as categorias de base. Mas nós aqui em Cotia, em alguns momentos, alojamos o futebol feminino, né? Alojamos no sentido de treino, né? Porque fica inviável alojar futebol feminino e masculino no mesmo ambiente, pelo menos nesse momento, né? Da maneira como está organizado tudo, na verdade, né?
Mas o futebol feminino já é uma realidade e a gente precisa entendê-lo cada vez melhor de como trabalhar com isso. Dentro de Cotia, não é da minha... O futebol feminino ele não faz parte do meu escopo, né? Existe uma outra diretoria, existe uma outra coordenação que comanda o futebol feminino. E a gente vai atrás dessas informações, hein, Clarinha, para passar para você. A gente está encaminhando para o final e eu tinha algumas curiosidades, né? Você é um cara que já vem de longa data de futebol, né? Você jogou futebol, você depois foi para as categorias de base e faz essa triagem de jogadores. Eu queria que você me contasse se você lembra de alguma história, em 2 casos, de um jogador que você viu, que você falou, puta, esse cara vai deslanchar, esse vai ser vou falar o Messi, né? Porque Messi não existe, mas assim, um jogador de sucesso e acabou não vingando. E também ao contrário, algum jogador que você falou assim, pô, esse cara não vai, meu. E o cara acabou estourando. Se você tem alguma história curiosa em relação a isso. Ah, Marcão, tem muito. É mais normal do que você pode pensar. É muito normal. É isso. Que a gente gosta de ouvir, pô. Mas, poxa, já pensou? Tem menino, eu estava falando sobre isso ontem, eu recebi uma ligação de um treinador de uma equipe profissional aí do país, e nós estávamos batendo papo, cara, é amigo meu, nós estávamos conversando, e sempre toca, e aquele menino, aquele atleta, tá por aí, de onde é que tá, não sei. E nós estávamos relembrando um menino, e aí eu não posso falar o nome porque ele ainda tá num clube de futebol, mas que em algum momento ele era considerado, ele era extremamente valorizado nas categorias de base e por algum motivo, por uma série de motivos, ou mais de um, ele hoje não teve o espaço que nós esperávamos que ele tivesse. Então, tem muito disso, muito mesmo, de atletas que tinham potencial alto na base e que não vingaram. Do contrário, eu posso falar de um menino que hoje é um homem, né? É um homem, na verdade, que é zagueiro do São Paulo, que é o Bruno Alves, que fez o seu processo de formação nas categorias de base do Figueirense, clube que eu vim para o São Paulo também, e tive o prazer de ver o Bruno Alves sendo formado no Figueirense e se tornar um grande homem que ele é hoje, um pai de família e um excelente zagueiro para o São Paulo, e que ele venceu, ele conseguiu alcançar o seu sucesso pela sua dedicação, pela sua disciplina, pelo seu nível de comprometimento que ele tem com o esporte, com o futebol, com a sua carreira. Então, e o Bruno é um cara que eu gosto demais da pessoa dele, cara. Quem puder conhecer o Bruno Alves, né? Ele é sensacional, um cara que eu tenho um carinho enorme por ele e sou muito feliz em ver ele no São Paulo tendo o sucesso que ele tem. Bruno venceu pela disciplina. Isso é muito importante. Pô, eu te fiz essa pergunta porque eu tô na captura para saber quem é o goleiro. Quem é o goleiro que foi te oferecido, que não pegou na bola e depois virou profissional? Você não vai falar mesmo isso aí, não? Eu tô atrás dessa história. Tô com um contato pessoal jogando com lá para saber isso. Esse goleiro, ele tá jogando, ele tá num clube, tá? Ele tá no clube, mas isso é demais, cara. Isso é muito feeling. Isso aí foi muito feeling, cara. Como o cara te oferece, o cara fala assim, esse goleiro é bom, mas ele não pegou na bola ainda. Não dá pra acreditar, cara. Não dá pra acreditar, meu. Isso aí. Mas eu não posso falar, isso aí vai ficar. Bom, vai ficar para você só. Não, de repente, mais na frente, daqui uns anos. Daqui uns anos, você escreve um livro aí, você gosta de ler, de leitura, você escreve um livro aí. Pode ser. Eu vou só contextualizar para o pessoal saber aqui, o Pedro foi num clube e o cara chegou para ele e falou assim, olha, eu tenho esse goleiro aqui, ó, o cara no banco, ele agita, organiza o time, fala... Mas ele não pegou na bola ainda, não jogou. E o Pedro foi e trouxe o cara e o cara se tornou profissional. Então, pô, é uma história interessante. E eu fui pesquisar, eu falei, quem que é esse cara, meu? E eu não consegui achar. Então eu falei, vou levantar a bola lá para ver se eu consigo achar quem que é esse goleiro aí. Esse eu não vou falar agora não, cara. Não vou falar não. Depois, mais na frente eu falo.
Perfeito. talvez daqui uns anos, Marcão, eu escrevo um livro de casos da bola, né? Como isso lá Casos da bola. Causos, né? Os causos da bola. Causos, os causos. Tem muito causos da bola, cara. Muita coisa legal, muita coisa triste, muita coisa. Meu Deus, tem tanta coisa. Legal. O bastidor da bola, ele é bonito e é engraçado. É engraçado. E tem muita coisa, muita curiosidade. Pedro, quero te agradecer demais. Meu, foi muito bacana bater esse papo com você. Pô, histórias engraçadas. Acabou já? Acabou, a gente está caminhando para o final aí. E a gente queria dizer que a gente aqui acompanha o futebol de base do São Paulo, todos os campeonatos, inclusive a final da Copinha que nós ganhamos foi aqui no meu apartamento, pra você ter ideia, porque a gente não tinha um bar oficial ainda para assistir. O apartamento lotado aqui, eu não sei que milagre que eu não ganhei uma multa, porque a gente está 13 horas na frente, o jogo era de manhã, a gente começou a fazer um churrasco no dia anterior e ficamos aqui, e a gente tá na luta aqui. E dizer para você que é super importante o trabalho que você faz, e assim, Cotia, se é uma coisa que o torcedor de São Paulo tem que se orgulhar, é sobre Cotia. Então, eu queria te agradecer muito a sua disponibilidade para bater um papo com a gente, e a gente espera fazer isso mais vezes e manter um contato aí. Qualquer dúvida que a gente tem. Beleza? Poxa, eu agradeço de coração essa oportunidade, esse papo aí. Passou rápido demais, cara. Rápido. Rápido demais. Obrigado aí pela abertura. Né? Imagina. Saibam que nós aqui temos um amor muito grande por aquilo que a gente faz aqui em Cotia. Todos os profissionais que trabalham no processo de formação do São Paulo aqui em Cotia possuem um grande amor e carinho por aquilo que fazem, e sempre vamos dar tudo que a gente pode para continuar levando o nome de São Paulo ao topo dos topos e, enfim, conquistar as maiores conquistas possíveis. Obrigado, Pedrão. Gente. Fica com Deus aí. Um abraço. Um abraço. Bom domingo. Valeu. Tchau. É isso aí, rapaziada. Uma bela live, muito legal. Eu ia anunciar aqui uma coisa muito grande que vem por aí, mas o pessoal aqui da diretoria, aqui, a produção aqui não deixou. E a gente vai anunciar aí amanhã uma coisa bem legal para vocês. Eles pediram para que eu não desse nenhuma dica do que vem por aí. Vou tomar meu café da manhã aqui, comer o meu Danone, e a gente se fala na próxima live. Falou, rapaziada. Bom domingo para todo mundo. Bom sábado à noite no Brasil. E vamos São Paulo sempre.